Boa noite a todos. Hoje, dia 26 de abril de 2021, nós estamos aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor, em Pouso Alegre. E hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco mais rápida. Mas antes, eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa para deixar separado uma jarra de água para que os nossos benfeitores espirituais possam fluidificar da onde você está. Então, é necessário explicar para todo mundo que nos assiste hoje que nós estamos cumprindo os protocolos da vigilância sanitária, o centro está fechado, não tem público, está somente eu e o transmissor, que é o nosso colega que está aqui atrás da câmera, trabalhando aqui nessa transmissão. É importante ressaltar, né, que hoje eu convido a vocês a seguir também as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Tem sido de grande proveito a sua presença aqui conosco. Então, nesse momento, eu queria convidar todos vocês para que, ao fechar os nossos olhos, a gente possa entrar em sintonia com o mundo espiritual, para receber as nossas intuições, para que a gente possa começar essa semana tranquilo, com serenidade, com paz, com muita resiliência. Afinal, a gente precisa se sintonizar com Deus. Que Deus nos proteja, que tenhamos força para começar a semana e que sim, nós vamos entender hoje algumas situações que nos abalam. Então, meu muito obrigado pela sua presença. E a proposta dessa noite, o tema é os desafios do futuro e o espiritismo. A gente precisa refletir um pouco sobre esse momento que a gente precisa buscar um certo equilíbrio. A doutrina espírita nos convida para pensar na nossa essência espiritual. Então, nessa noite nós vamos falar um pouquinho do passado, um pouquinho do presente e o que é que o futuro nos aguarda, dentro da visão espírita, dentro da codificação de Kardec. Então, para que a gente possa entender certas coisas que acontecem na nossa vida, é muito importante ressaltar que cada um de nós tem uma história. E diante de tudo aquilo que a gente vive, a gente tira uma lição de cada experiência. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, mas nem sempre nós temos as respostas naquele momento. E na grande parte das situações ruins da nossa jornada, muitas vezes a gente afogado na emoção, a gente só consegue dar vazão ao nosso sofrimento. Mas aí a pergunta que se fica, ainda mais nesses tempos de pandemia, que nós vamos falar disso hoje, é o porquê sofrer tanto. Por que a gente sofre tanto? Mas será que Deus existe? Onde está Deus em minha vida? Então, a primeira coisa que a gente consegue entender é que nós somos espíritos, nós precisamos passar por todas as experiências necessárias para o nosso crescimento. E eu lhe dou o direito de pensar num Deus injusto, quando a gente não conhece a essência da alma. Um Deus material, um Deus que só pensa em dinheiro, mas não é bem assim. Nós vivemos num planeta planeta Terra, que é de provas e expiações. Essa é a categoria de mundo que a gente vive hoje. Nós estamos agora começando uma nova transformação, muito dura, mas necessária. E nós vamos entender passo a passo de como que é feita, como que vai ser feita essa transformação. Bom, primeiro, na codificação de Kardec, ele nos diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, diante dessa revelação, Deus está em tudo e em todos. A partir disso, a gente segue por um novo ponto, um ponto diferente. Deus é tudo. Quando a gente compreende que somos espíritos encarnados aqui na Terra,
Na pergunta 76 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material? E a resposta é: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Né? Qual é a definição que pode se dar pelos espíritos? Eles povoam todo o universo, tudo onde há vida, tanto material quanto imaterial, os espíritos estão lá. Nós estaremos lá. Cada um em sua etapa. Hoje nós estamos encarnados nesse planeta. Somos obras de Deus. E o grande desafio nosso hoje é viver em sociedade. E o que é a sociedade? A sociedade é um agrupamento de seres que se ajudam. Essa é a nossa função hoje na Terra. O planeta Terra, ele está em equilíbrio. Nada falta nesse planeta. Por quê? O que falta em algum lugar está sobrando em outro. A partir do momento que a gente tiver essa noção de sociedade, que somos convidados a ajudar um ao outro, nada mais faltará nesse planeta. Mas para isso, gente, né, a gente precisa entender que cada grupo humano, né, a sociologia, ela entende que a sociedade é o quê? São grupos humanos que habitam certos períodos de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, seguindo uma coletividade. E dentro da nossa trajetória espiritual, sim, os mais adiantados ajudam os menos adiantados. Diante desse momento de tanta ebulição que a gente está vivendo, se faz necessário lembrar algumas situações que nós já vivemos. Situações não tão diferentes do que a gente está passando agora. Então, é muito importante dizer que o meu comportamento, o que eu faço hoje na minha vida, reflete diretamente na sua. Ora, todas as coisas que a gente julga pequeno, se eu começar a fazer e você também, a gente consegue transformar a realidade de quase todos os aspectos que a gente vive aqui. Por exemplo, uma notícia falsa compartilhada. Tá, não chequei, estou causando pânico, e aí? Eu começo a divulgar uma coisa falsa, com o intuito de prejudicar alguém. O meu colega também, você também, os demais também. Olha o pânico que a gente causa. Tá, mas vamos pensar diferente. E se a gente demonstrar mais carinho e atenção pelas pessoas? Já pensou que loucura que ia ser isso? Eu sendo mais compreensivo com as pessoas sendo comigo, cada um agindo, falando o seu bom dia, dando o seu sorriso. Se cada um fizer isso, olha a transformação que a gente consegue fazer. Isso são coisas que a gente pode fazer sozinho, mas que contamina. A sua paz, a nossa paz, ela pode ser difundida. E a proposta que a gente tem para essa noite é pensar sobre isso, sobre as suas atitudes, os seus comportamentos, aquilo que você julga, mas só eu fazendo isso? Mas sim, só você já é o começo de uma grande transformação. É esse o futuro que a gente precisa, de compartilhar, de conviver, de seguir os ensinamentos do Cristo, seguir pela solidariedade, pelo carinho, pela boa vontade. E diante de tantas coisas que vão acontecendo, a história da humanidade nos reserva algumas situações difíceis. Mas dentro de cada condição, né, em que as doenças são apresentadas, existem fatores que resultam em positividade, porque Deus existe. Nós não estamos desamparados. Quando a gente está nesse momento de pandemia, e a gente pode falar de epidemias que passaram, né, em algum tempo atrás. Por exemplo, na peste negra. Ela surgiu no continente europeu, foi uma epidemia causada por uma infecção, causada por uma bactéria. E os registros que a gente tem até hoje é de que 1/3 da população europeia morreu dessa doença, que
que foi recorrente até o ano de 1720. E qual que era a orientação daquela época? A prevenção ocorria apenas pelo isolamento do doente, pois não havia ideia do que causava a doença. Quando a gente fala da gripe espanhola, por exemplo, que foi outro flagelo da humanidade, aconteceu no início do século XX, nos Estados Unidos da América, e diante da proliferação da doença, somente a Espanha divulgou essa doença. Primeiro por quê? Ela foi causada pelo vírus da influenza, que sofreu uma mutação, foi no período da Primeira Guerra Mundial. E como a doença se proliferava pelo mundo, nenhum país que estava guerreando queria dar o braço a torcer e dizer que o pessoal estava doente. O único país que divulgou a epidemia foi a Espanha, por isso o nome. Então, os registros dizem que as primeiras contaminações no Brasil foram em setembro de 1918, quando um navio britânico chamado Demerara atracou nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E vocês sabem quais eram as recomendações diante da doença? As recomendações eram o uso de máscara, isolamento do doente, já que a medicina não fornecia o tratamento adequado na época. Ora, parece que a gente está vivendo isso de novo, né? Mas o porquê disso? Por que novamente uma doença vem para atacar as pessoas que estão aqui vivendo? Nós vamos entender. O Espiritismo, ele nos abre os olhos para a nossa vida espiritual. A nossa vida, ela não acaba no corpo físico, existe uma continuidade e cabe a nós, hoje, fazer com que ela valha a pena. Nós temos muito que aprender e muito que ensinar aos outros. Por isso, Deus nos permite estar numa família. Por isso, Deus permite a gente ter amigos. Por isso, a gente está em sociedade. Como eu disse lá no comecinho, um ajudando o outro. Uma sociedade equilibrada se mantém dessa forma. A única certeza da nossa vida é a morte. Mas ninguém está preparado para a morte. A grande maioria das pessoas não estão preparadas para a morte dos seus entes queridos. E é muito difícil falar disso nesse momento de pandemia. Nós realmente podemos não estar preparados para a ida dos nossos entes queridos, mas nós temos o dever de preparar o nosso momento de partida, viver bem a nossa vida, fazer com que cada oportunidade valha a pena. E é isso que o Espiritismo vem abrir os olhos para a gente. As nossas experiências são múltiplas, são diversas, e diante dessas duas situações que eu citei para vocês, como por exemplo a gripe espanhola e a peste negra, de lá para cá nós tivemos grandes avanços na infectologia, na virologia, na ciência, na medicina. Tivemos muitos avanços, mas podemos citar principalmente o Brasil. As campanhas de vacinação que nós temos, o Brasil é uma referência. A ciência, cada dia mais, ela progride nas suas pesquisas. E o objetivo nobre da ciência é manter as condições seguras para a sobrevivência na Terra, nesse planeta que a gente habita. O intuito de erradicar doenças é o objetivo principal da nossa ciência. A função de amenizar as enfermidades do corpo. Cada tipo de doença que acomete o corpo físico é estudada também no plano espiritual. Meus irmãos, para que tudo isso aconteça, é necessário o doente. Para que eu possa ofertar o remédio, eu preciso ter a dor. Então, tudo se completa, nada se perde no universo. Tudo está interligado. Então, a gente pode se perguntar, mas é necessário esse sofrimento mesmo? Nós vamos entender, através de Kardec, na pergunta 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E a resposta é bem clara. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido.
e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado da inferioridade do espírito. Então, pode acontecer da gente espiar no mundo espiritual? Sim. Mas para isso, nós temos aqui a nossa conduta moral regrada, dentro daquilo que Jesus nos ensinou. A gente vê que se começar não é tão difícil. Nós não estamos desamparados em momento algum. Nós temos um objetivo, nós somos criaturas de Deus. E diante de tudo isso, qual que é a orientação espírita? Né? Já que existe uma vida espiritual e que a vida não acaba, ora, então eu posso sim aglomerar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou ter oportunidade quando eu me tornar espírito desencarnado. Será que é isso mesmo? Bom, nós não sabemos de tudo, mas a doutrina espírita nos reserva grandes passagens que nos fazem refletir sobre a nossa existência agora. E na Revista Espírita de 1865, há um artigo, uma recomendação, em que está escrito o Espiritismo e a cólera, que vale muito a pena a gente ler alguns trechos para refletir sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Eu vou começar dando alguns trechinhos que são muito importantes para nós. O relato na Revista Espírita está escrito da seguinte forma: os jornais vos informaram do rigor com que um terrível flagelo acaba de assolar a nossa cidade e seus arredores. Algumas pessoas, que se dizem bem informadas, elevam o número de coléricos mortos a 70.000 e outros a cerca de 100.000. Certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma de garantia contra a cólera, mas como está cientificamente reconhecido, o medo, ao mesmo tempo, enfraquecendo o moral e o físico, torna as pessoas mais impressionáveis e mais suscetíveis de serem acometidas pelas doenças infecciosas. Evidente assim que toda causa tendente a fortalecer o moral é um preservativo. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros, e porque quando chega a hora, é preciso partir, seja por esta ou por outra causa. A cólera é uma das causas que não tem como particularidade senão levar maior número de pessoas ao mesmo tempo, o que produz mais sensação. Parte-se em massa em vez de individualmente. Eis aí toda a diferença. Mas a certeza de que tem do futuro e, sobretudo, o conhecimento desse futuro que corresponde a todas as aspirações e satisfaz a razão, fazem que o espírita entende que morrer apenas será o despojamento do seu corpo, sujeito aos sofrimentos e vicissitudes da vida, mas será sempre ele, com um corpo etéreo, inacessível à dor, que gozará das percepções novas e de maiores faculdades. A verdadeira vida da vida imperecível, a vida espiritual. Então, dentro dessas recomendações de 1865, está deixando bem claro aqui para nós. Existe sim a continuidade, a trajetória nossa, mas é necessário os nossos cuidados hoje, para que a gente possa levar à preservação da vida. Cabe a nós cuidar da nossa vida com todo o zelo, com todo o cuidado, com todo o amor que ela merece. Não é fácil reencarnar na Terra, é uma etapa que a gente precisa vencer. E as dores fazem parte dessas aflições. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Se busca prolongar a vida corporal, não é por apego, mas para ter tempo para progredir,
para melhorar-se, para depurar-se, despojar-se do velho homem e adquirir mais soma de méritos para a sua vida espiritual. Então, cabe a nós a responsabilidade de difundir essas informações. Saber que realmente somos responsáveis por tudo que nos acontece. E uma recomendação fundamental que está aqui nas últimas páginas dessa mensagem, que é o que vai nos dar força para seguir daqui para frente, eu vou ler o trechinho aqui para vocês. O melhor preservativo consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito. Passa pela limpeza, pelo afastamento de toda causa de insalubridade e dos focos de infecção, e pela abstenção de todos os excessos. Até aí, tudo bem. Mas olha que coisa importante. Em casos semelhantes, sabeis que o medo muitas vezes é pior do que o mal. A confiança em si e em Deus, em tais circunstâncias, é o primeiro elemento de saúde. Então, olha que mensagem incrível que nós temos aqui, de 1865, e que a gente está esquecendo de seguir agora. Primeira coisa, a confiança em si e em Deus. E o medo. Está na hora da gente trocar esse medo por respeito, trocar o medo por precaução. É muito... O Espiritismo ele é muito claro quando se fala da fé raciocinada. O Espiritismo nos dá uma passagem muito forte e, resumidamente, dentro do Livro dos Espíritos, eu vou dizer aqui para vocês o que é que Kardec fala das desencarnações coletivas e das epidemias. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, Lei de Destruição, faz uma análise das tragédias coletivas. Os benfeitores nos respondem que certos desencarnes coletivos se fazem necessário para o progresso humano. E diante dessa afirmação, Kardec questiona: há algum outro recurso que a divindade possa oferecer a essas pessoas? E os espíritos respondem, eles nos dizem que sim, através de fenômenos naturais, através de epidemias, através de insucessos de várias ordens. E Kardec, ainda muito coerente, ele faz uma pergunta que não quer calar. Ele pergunta se muitos inocentes são vítimas dessas circunstâncias. Se existem pessoas inocentes que poderiam não estar ali. E aí, os benfeitores dizem que não. Somente nos acontece aquilo que tem a necessidade de ocorrer para evoluir. Mas como entender isso? Ora, a lei de causa e efeito estabelece os parâmetros reparadores para cada indivíduo. Quando algo tão lamentável e doloroso nos acontece, é primordial que a gente experimente o grande choque para ter essa confiança em Deus, para que Ele seja presente em nossas mentes. Porque nós sabemos que ninguém está desamparado, não. Mas todos estão sendo assistidos pela justiça divina. Mas aí você vai me perguntar, nossa, quando essa pandemia passará? Passará quando nós trocarmos o medo pela prudência e pelo amor. O amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. É normal a gente ter os nossos momentos de raiva, de dúvida. Nós estamos humanos. Isso é natural da gente. Mas a doutrina espírita ela vem abrir os olhos de cada um de nós para que a gente não tenha medo do futuro, não. Para que a gente tenha força, que nada vai ser em vão e de que tudo tem um sentido. Então a gente precisa viver bem. A gente precisa se reconciliar. Esse é o momento. Amanhã pode ser que não dê tempo. Por que as pessoas morrem na pandemia? Ora, alguns por imprudência, outros por karma,
Mas só a divindade, ela sabe o melhor momento de recolher cada ser vivo aqui na Terra. Nós vamos voltar para a pátria espiritual. Mas Deus sabe o momento exato de recolher cada um dos seus filhos. Então, é muito difícil a gente ter essa compreensão hoje. Aquelas pessoas que trabalham, que precisam estar em contato, que pegam um ônibus lotado de manhã, qual que é a recomendação? Ah, mas elas vão se infectar. Calma. Faça a tua parte. Faça o que está ao seu alcance, sem abusos. Previna-se da forma que você pode. Seja consciente com você e com os outros. Tenha fé em Deus, não abuse, não cometa seus excessos, exerça o amor. E para que a gente possa ter um pouco de saúde nesse momento, a primeira coisa que a gente precisa fazer, confiar em Deus e cuidar da tua mente. Cuida da sua cabeça, da sua mente, das informações que chegam até a sua casa. Cuida da sua mente. Faça a sua mente o teu santuário. Sintonize-se com Deus. Esse é o momento da gente se resgatar, de pedir proteção, de pedir as intuições. Elas chegam, mas a gente precisa tentar, a gente precisa se aproximar. O medo, ele gera ansiedade, que gera angústia, resulta em depressão e que gera outras doenças psicossomáticas. Nesse momento de tanta euforia, faça a tua prece sincera. Pede ajuda a Deus. Meus irmãos, onde é que está a cura? No mundo material, a cura está na ciência. Os homens estão na ciência. Deus é a ciência. E onde é que está Deus agora? Você pode estar se perguntando, mas e Deus? Onde é que Ele está? Nesse momento, Deus está nos hospitais, cuidando dos doentes. Deus está na sua casa, fortalecendo a sua família para que você tenha força para continuar. Deus, nesse momento, Ele está no seu dia a dia, através das pessoas que convivem com você. E Deus está em você. Então, como nós também somos instrumento de Deus, lá no comecinho a gente falou que o seu comportamento interfere na coletividade. O convite dessa noite é para que você também seja um instrumento divino. Faz a tua parte. Consola quem está sofrendo. Empreste os seus ouvidos. Ouça mais. Fale quando necessário. Respeite as diferenças. Pequenas atitudes transformam a vida das pessoas. E você tem essa capacidade dessa transformação. Basta você querer. Ajude, você também vai ser ajudado. O viver em sociedade, a realidade espiritual, nos convida para esse tipo de sentimento. E quer momento melhor do que esse? Tantas pessoas enlutadas, sofrendo, tantas pessoas que ainda não têm a noção da realidade espiritual. E cabe a nós oferecer os nossos ombros e consolo para cada uma dessas pessoas que sofrem. Porque a vida é assim. Amanhã pode ser que quem esteja sofrendo sejamos nós. Então vamos fazer a nossa corrente do bem. Isso é o que o Espiritismo nos convida. Bom, e qual é o futuro que a doutrina nos revela? Ela nos revela a trajetória do Espírito. E nesse momento em que a gente está falando muito sobre a regeneração, que a Terra vai ser um planeta regenerador, tem uma passagem muito interessante, em um livro que eu vou ler aqui para vocês, sobre o que é que nos aguarda, o que é que o futuro nos espera. Eu vou fazer uma rápida menção sobre os mundos regeneradores, que é o que a gente tanto está falando agora, que é esse processo milenar, né, que nós estamos começando. Mas o que são esses mundos de regeneração? Olha, os mundos regeneradores servem de transição
entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Olha só o que nos aguarda. Sem dúvida, em tais mundos regeneradores, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, a inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as suas leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem que vive nos mundos de regeneração ainda é de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda se tem por de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Se esse é o futuro que a gente espera, viver num mundo sem expiações, num mundo em que o amor seja realmente compartilhado, a gente precisa começar agora. E através do que Cristo nos ensinou, da humildade, da sabedoria, do ouvir mais, do se dispor ao outro. O objetivo do Espiritismo é para que nós não tenhamos medo da nossa morte, mas que a gente prepare-a, para que você se prepare para a continuidade, para o sentido que você vai dar para a tua vida. Você quer um mundo de regeneração? Então a gente tem que se regenerar agora, nesse momento. É pedindo desculpa para aquele irmão que a gente não conversa há muitos anos, é deixando de lado algumas diferenças que não nos levam a nada, é deixar o orgulho de lado. Eu sei que é difícil, mas é preciso pelo menos tentar. E esse é o momento em que nós vamos ter oportunidade de se reconciliar sim no mundo espiritual, mas isso vai levar tanto tempo, sendo que é uma coisa que a gente pode fazer agora. A gente pode partir para o mundo espiritual sem mágoa, sem ressentimento, com a sensação de que a nossa vida realmente valeu a pena. E é essa a mensagem da noite. Diga que ama as pessoas que você realmente ama. Reconstrua seus laços. Se há oportunidade de fazer algo diferente, faça. Esse é o momento. Reinvente-se, recomece. A nossa vida tem sentido, nós não estamos perdidos. E num momento de dúvida, peça proteção a Deus. Ele está aqui, em todos os momentos, em todos os lugares. Ele está em você, na sua consciência. Essa é a mensagem da noite. Por momentos tão difíceis, nós precisamos de equilíbrio, acalmar nosso coração, nossa mente e seguir adiante. Mas a gente entende que, se seguirmos juntos, a dor parece ser menor, porque a gente tem a quem recorrer, a gente tem com quem desabafar. E uma palavra no momento de aflição, muitas vezes é o que a gente precisa. Então contribua você para ser também um instrumento de Deus. Eu agradeço a todos, nós vamos encerrando essa noite. E vamos pedir a proteção dos nossos mentores espirituais, para que todas as energias salutares necessárias cheguem até os nossos lares, cheguem no nosso trabalho, nos hospitais, nos presídios, em todos os cantos desse planeta, para que a gente possa se transformar, ser melhor, contribuir com a coletividade, contribuir consigo mesmo, contribuir com o trabalho da divindade. Meus irmãos, é possível ser feliz.
é possível recomeçar. E que assim seja. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Uma boa noite para vocês.